Meu nome é Lucas, sou pastor aqui na Igreja da Rocha e hoje nós vamos estudar um salmo muito conhecido, Salmo de número 23, o Bom Pastor. Esse salmo provavelmente é o texto mais conhecido da Bíblia. Muitos sabem de cor esse salmo, ou pelo menos o primeiro versículo. Quem aqui sabe o primeiro versículo? O Senhor é meu pastor. Pode falar mais forte. O Senhor é meu pastor. Isso, né? Você aprendeu aonde isso será? Onde será que você aprendeu? O mundo inteiro usa essa frase. O mundo ouve isso aqui. O mundo usa esse salmo como uma linda poesia, e de fato é uma linda poesia de Davi. Mas esse uso exacerbado do salmo nos coloca tão próximo dele, a ponto de desprezarmos muitas vezes a profundidade do seu ensino. O rapper Projota gravou um clipe no ano passado. O nome da música é Salmo 23. E ele mistura um pouco de história dele e outras coisas nessa música, usando isso. Esse salmo também é muito utilizado em funerais. Mas é uma pena que nós não nos lembramos dele tanto em vida também. Pois esse salmo nos mostra aquilo que Jesus fez por nós e faz todos os dias em nossa vida, e não apenas na morte. Mas sabe quando você está tão acostumado com uma coisa que você lida todo dia, ouve alguém falar, que aquilo acaba perdendo valor para você, ou você não percebe mais o valor que aquilo tem, de tão corriqueiro que se torna? Isso acontece com o Salmo 23. Esse salmo é um salmo de confiança e segurança na bondade de Deus, no presente e no futuro, que só pode ser conferida essa bondade às ovelhas de Jesus. Então é um salmo para as ovelhas de Jesus. O autor do salmo é Davi, e ele usa duas imagens para expressar o relacionamento e o cuidado de Deus com ele. É um desafio para mim pregar nesse salmo, e por isso eu te convido a baixar a guarda de tudo que você já sabe, já ouviu sobre esse salmo. Baixar a guarda, não achar que sabe tudo, que já tirou tudo que podia dele. Essa semana, enquanto eu estava estudando esse salmo, eu percebi que a gente poderia fazer uma série de pregações só em cima desse salmo, com pelo menos 4 pregações distintas com vários assuntos. E é por isso que nesses 40, 50 minutos que eu vou falar aqui, eu não vou conseguir extrair todas as preciosidades profundas deste salmo, que é a palavra de Deus, fonte de vida. Mas vamos à leitura do salmo tão conhecido. Abra sua Bíblia ou seu smartphone em Salmo 23. Eu vou ler na versão NVT. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Amém? Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra, o poder vem dela, vem do teu Espírito agindo em nós por meio da tua palavra. Por isso eu clamo que o Senhor cative o nosso coração, a nossa atenção a Ti, a Tua voz, por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus, com total liberdade, ó Pai, invada nossos corações para entendermos o que o Senhor tem para nós essa manhã. Em nome de Jesus, ó Pai, tem misericórdia de mim e me use para a manifestação do Teu poder. E é no Teu nome, confiantes na Tua ação e dependentes dela, é que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Esse salmo vai nos mostrar que Jesus é o bom pastor que dá a sua vida para resgatar e suprir as suas ovelhas. Jesus é o bom pastor que dá a sua vida para resgatar e suprir as suas ovelhas. Se você sair daqui lembrando disso hoje, já valeu a pena.
Mas eu creio que Deus tem mais para ti. Olhando para essa figura do pastor, nós podemos ver que esse pastor, ele supre, guia e protege. O versículo 1 diz: o Senhor é meu pastor. Senhor. Muitas versões de Bíblias colocam esse Senhor todo em caixa alta, todo em letra maiúscula. Isso acontece porque o que está escrito aqui no texto original é o nome de Deus. O nome do próprio Deus que ele se revelou ao seu povo por meio de Moisés. O nome que é Yahweh. Um nome hebraico impronunciável de Deus, apenas com algumas consoantes que nem se pronunciaria. E a gente foi adaptando para conseguir pronunciar, né? Yahvé, Yehoa, quem lembra do Ademar de Campos? Yehoa. É isso aí que ele está cantando. Cantando o nome de Deus, Javé, ou Senhor, que aparece na Bíblia, ou Adonai, em algumas Bíblias mais clássicas ainda. E o judeu não fala Senhor, ele usa Adonai sempre que aparece, para não usar o nome de Deus em vão, não falar. Então o que está escrito aqui é o Senhor, o próprio Deus que se revelou a Moisés. Esse Deus é pastor. O salmista está retratando esse Deus grandioso, criador, como um pastor. E ser pastor no Oriente Médio, antigo e atual, não é uma profissão desejável. Pastor de ovelhas. Era algo difícil, ingrato, sem reconhecimento. Talvez ainda seja. Mas tinha que ser alguém que gostava do que fazia, porque envolve muita pessoalidade com animais. Os salmistas em geral tratam Deus como Rei soberano, Senhor de guerra, Todo-Poderoso, Criador. Mas aqui ele é retratado como um pastor, uma profissão indesejável. Alguém que se humilha e desce ao nível da sua criação e se assemelha a ela, usa uma figura de uma criação assim. E no Evangelho de João, como nós lemos no início aqui, a Thaís fez a leitura, nós vemos Jesus se apresentando como o bom pastor. O capítulo 10, o versículo 11, nós vamos ver Jesus falando: eu sou o bom pastor. Ele fala 3 vezes isso nesse capítulo. O pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Esse salmo se refere a Deus. Esse salmo se refere a Jesus, que assume a figura do bom pastor. E além de ser o pastor, ele é meu pastor. Um trato pessoal e íntimo nesse relacionamento. Ele não fala no plural para parecer legal, generalista. Olha, ele é o nosso pastor, ele é o nosso criador, ele é o nosso paizão. Olha que legal. Ele não usa essa linguagem para relativizar ou querer inserir todo mundo. Ele é pessoal. E não é porque ele é exclusivista, mas porque ele tem um relacionamento íntimo com isso. Ele é meu pastor. Eu tenho convicção disso. E é por isso que ele vai declarar o que declara aqui. Se de fato ele é o meu pastor, e porque ele é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Ou literalmente, não terei falta de nada. Outras versões já traduzem assim. E obviamente que vocês, maduros na vida, sabem que isso aqui não quer dizer que eu terei tudo o que eu quero. Que esse bom pastor aqui não é o gênio da lâmpada que concede todos os nossos desejos, nossos anseios, os carros que a gente queria ter, a casa, a praia, as viagens. Não é isso que o texto está falando, vocês sabem disso, mas é bom deixar bem claro. O sentido desse texto é de suprimento das necessidades, de satisfação e contentamento, como bem expressam os compositores da banda Projeto Sola na música por nome 23. Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso, porque Ele me supre com o que eu preciso. E não é apenas tenho, no texto aqui na Bíblia, ele fala, na minha versão, nada me faltará, no futuro também. Outra, não terei, considerando o futuro, porque é uma certeza de um futuro controlado nas mãos desse pastor, não apenas no presente. Ele me supre com o que preciso e com o que eu precisarei. O que dificulta muito o nosso entendimento disso é o nosso padrão de contentamento, ou de satisfação, ou de necessidade. Pense o que você considerava ser necessário para a sua vida há 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás. Agora pense se realmente seria necessário isso.
o que é necessário. O nosso padrão de contentamento e percepção de necessidade muda muito. O que eu acho que é necessário para a minha vida hoje é muito mais do que eu achava que era 10 anos atrás. Eu queria só, mas isso aqui eu estava bem. Se eu tivesse mais 2 metros de terra, estava bom. Já ouviram essa história? Mais 1 metro, 2 metros de terra? Não vou contar ela aqui, fica para uma outra oportunidade, por causa do nosso tempo. Mas nós nunca estamos contentes ou satisfeitos com o que temos. Somos como o fogo, que enquanto você coloca ali, consome e não se sacia. Aliás, Salomão falou isso, não é uma sabedoria minha. Salomão falou em Provérbios, capítulo 27, versículo 20: como a morte e a destruição nunca se satisfazem, assim os desejos do homem nunca são saciados. Então os seus desejos nunca vão ser saciados por esse mundo. O que você acha, você sempre vai achar que precisa de mais alguma coisa. Se alguém chegar e disser para você hoje, o que você precisa na sua vida? Você já deve ter uma lista pronta. Ou rapidinho consegue elaborar uma lista do que você acha que precisa. E nós pedimos muita coisa para Deus. Nós pedimos muita coisa para Deus. Só que nós pedimos muitas vezes, a maioria delas, falo por mim, por cobiça, por desejos, por prazeres, muitas vezes movidos até por inveja. É o que Tiago, capítulo 4, versículo 3 vai dizer. E quando pedem, não recebem. Por quê? Pois seus motivos são errados. Vocês pedem apenas aquilo que lhes dará prazer. E é por isso que, muitas vezes, Jesus não concede aquilo que a gente pede. A gente pede errado. E Ele é paciente e é bondoso conosco. E graças a Deus, obrigado Jesus, por não nos dar tudo que a gente pede. Senão a gente ia entrar em muitas frias, em muitas enrascadas. Desde relacionamentos, namoradas que a gente pede para Deus, às vezes com nome específico, desde casamento, desde carros, de bens, de emprego. O Senhor nos livra quando não nos concede o que a gente pede, mas o que a gente precisa, Ele nos dá. O bom pastor supre tudo aquilo que você realmente precisa. Esteja certo disso. E o que precisamos primeiro é reajustar o nosso entendimento das nossas necessidades. Além de estarmos desajustados no nosso senso de necessidade, estamos colocando a confiança em outras coisas que não o bom pastor desse salmo. De maneira não explícita, nós traduzimos esse salmo numa versão própria e falamos outras coisas. Talvez algumas dessas que eu escrevi aqui se encaixem em você. Você pode pensar assim: meus negócios são minha segurança, nada me faltará. Minha família me dá paz e nada me faltará. Minha igreja é grande e bem sucedida, nada me faltará. Meu líder é o melhor e nada me faltará. Minha esposa é tudo para mim e nada me faltará. Meu esposo é tudo para mim e nada vai me faltar. Tenho reserva de emergência para 6 meses e nada vai me faltar. Eu estou investindo em fundos imobiliários, nada mais vai me faltar. Aprendi a lidar com ações, nada mais vai me faltar. Eu tenho humildade, já perdeu quando disse que tem, né? A gente fala sobre isso. Eu tenho humildade e disposição para trabalhar. E trabalho muito bem, por isso nada vai me faltar. Eu sou concursado, tenho aposentadoria garantida, uma casa, um carro, nada vai me faltar. Eu já tenho minha vida feita, nada me faltará. Eu tenho uma grande herança para receber, estou tranquilo, nada me faltará. Meus filhos estão bem, isso é o que importa, não preciso de mais nada. Tendo saúde, nada mais importa. Quantas vezes você já ouviu e disse isso? É importante, óbvio que é. Mas tendo saúde, nada mais importa realmente? Tudo isso está atrelado a você, aos seus desejos, à sua satisfação exagerada. E que tristeza quando a nossa alegria, a nossa segurança, a nossa confiança está sobre essas coisas todas que o fogo consome, que o vírus mata, que a traça corrói. Mas o que esse primeiro versículo nos mostra é que nós estamos supridos em Jesus, quando Ele é o nosso bom pastor. Quando eu tenho Jesus, tenho tudo o que preciso. Quando tudo que eu tenho é Jesus, eu tenho tudo o que preciso. Pode vir pandemia, pode vir crise econômica, pode vir crise política, pode vir qualquer coisa, mas se eu tenho confiança no meu bom pastor, eu tenho o que eu preciso para viver.
Eu me detive um pouco mais nesse primeiro versículo, que é o mais conhecido, mas agora nós vamos olhar para o resto do texto e identificar aqui pelo menos 6 provisões que esse bom pastor nos supre. A primeira, ele nos supre com satisfação. Versículo 2: ele me faz repousar em verdes pastos e leva-me para junto de riachos tranquilos. Os 2 elementos básicos para o sustento de um rebanho: pasto e água. Esse versículo que está representando a completa provisão sobre a nossa vida daquilo que a gente de fato precisa. Ele me faz repousar, ou em alguma versão, uma tradução mais literal, me faz deitar. Talvez a gente não entenda um pouco esse deitar, o que significa ele me faz deitar, por isso que os tradutores colocam repousar, descansar. Mas o deitar é interessante nesse contexto que Davi está escrevendo sobre ovelha. E tem uma citação de um pastor chamado Philip Keller. Ele trabalhou 8 anos como pastor de ovelhas no Quênia, se não me engano. Ele faleceu em 97. E esse cara escreveu um livro publicado pela editora Betânia que se chama Nada Faltará, nessa versão, nessa tradução. E ele diz o seguinte: é quase impossível as ovelhas se deitarem, a menos que satisfaçam 4 condições. Devido à sua timidez, elas se recusam a deitar-se, a não ser que estejam plenamente tranquilas e sem temores. Por causa do seu comportamento social, no grupo do rebanho, elas não se deitam enquanto houver qualquer atrito com outras ovelhas. Se estiver sendo importunadas por moscas, parasitas, elas só conseguem relaxar quando estiverem livres desses insetos. E por último, as ovelhas não se deitam enquanto estiverem com fome. Pode passar. É muito significativo o fato de que para conseguirem repousar, elas precisam se sentir plenamente seguras, sem temores, sem tensões, sem irritações ou sem fome. E o aspecto singular desse quadro é que somente o bom pastor pode proporcionar essa tranquilidade. Somente Jesus pode suprir tudo isso para que você possa se deitar como uma ovelha, para que você possa descansar como uma ovelha do bom pastor. Nenhuma ovelha consegue fazer isso por conta própria, ela precisa de um pastor. Elas dependem dele para que, em meio à pobreza daquela vegetação da Palestina, do Oriente Médio, aquela vegetação montanhosa, rochosa, desérticas, achar um bom pasto com águas tranquilas. Águas tranquilas também é importante. Ovelha não toma água em correntezas fortes. O pastor podia achar água, mas se fosse uma correnteza forte, isso assusta as ovelhas e elas não bebem. E elas ficam doentes porque não descansam, porque não se deitam. Elas precisam de alguém que ache pasto e ache águas tranquilas. Esse é o bom pastor que faz isso para as suas ovelhas, para que elas possam descansar. Em Jesus nós podemos estar satisfeitos e descansarmos seguros, contemplar águas tranquilas, pastos verdes. Cada necessidade nossa será suprida em Jesus. E esse aspecto meditativo, contemplativo, quando a gente fala em pastos verdes, águas tranquilas, nos faz dar uma tranquilidade só de imaginar. Ou é só para mim isso? Imaginar um pasto verdinho, as águas tranquilas, já vem nos trazendo serenidade e paz, um aspecto de meditação, de contemplação. E isso nós podemos ter no alimento das ovelhas de Jesus, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Meditar e refletir nesse pasto verde diante de nós, para contemplarmos o nosso Senhor. Essa figura transmite um completo descanso na rocha segura que é Cristo Jesus, a palavra dele. O pregador do século XIX, Charles Spurgeon, ele comenta que há muitas pessoas confusas que dariam tudo para esse descanso, inclusive pessoas que conhecem as bem-aventuranças, que conhecem campos de descanso, mas as bem-aventuranças não lhes pertencem, não descansam realmente, não conseguem usufruir dos pastos verdes, apesar de anos ouvirem falar desses pastos verdes, de águas tranquilas, estando em igreja, em tudo que é lugar, não conseguem descansar e usufruir verdadeiramente de um relacionamento com o pastor. Que contraste essa agitação do mundo com o descanso tranquilo que o bom pastor oferece.
com a correria do mundo, porque o mundo não pode te satisfazer. Você sempre vai querer mais. A casa nunca é grande o suficiente, o carro nunca é confortável, potente, bonito o suficiente, econômico agora tem que ser, né? O suficiente. O celular nunca tem memória RAM suficiente, espaço de armazenamento suficiente, nada é suficiente nessa vida. Mas o bom pastor nos supre com o que a gente necessita. Você tem dificuldade para usufruir de pastos verdes e águas tranquilas? Jesus te convida a descansar nele, porque o que Cristo oferece, Ele é, meus irmãos. Segundo, o bom pastor nos supre com restauração. O versículo 3, a parte A vai dizer: renova minhas forças, ou em outras versões, refrigera a minha alma. Mas vai além de um refrigério, como você abre uma janela e entra um vento, e quando você fecha, ele para, e você volta ao calor, ao ambiente sufocante. Por isso que essas versões mais atuais trazem renova as minhas forças, porque a ideia aqui é de renovação de vida, renovação de momento, porque Jesus faz novo, restaura o vigor, restaura a força do cansado, do abatido. Ele renova, e só Ele pode fazer isso, mas vai fazer quando Ele for o seu bom pastor. Por isso que 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 nos diz: não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Tem uma versão que traduz esse refrigera minha alma, aquela versão que eu já comentei aqui, antiga, que eu tenho, católica, da Vulgata, a versão latina dela, ele bota assim: converte a minha alma. Uma tradução aceitável para esse renova as minhas forças, ou refrigera a minha alma, é converte a minha alma. Essa conversão não é no sentido salvífico, não é a conversão de quando a gente conhece e se entrega a Jesus, mas isso aqui é uma mudança de direção na vida. É isso, sabe aquela placa, conversão à esquerda, conversão à direita, que nos diz mudança, atenção, que você vai mudar. É isso que o bom pastor faz, nos dá um novo rumo, nos dá uma nova chance. Muda a direção da frustração para o contentamento, muda a direção da murmuração para o agradecimento. Está se sentindo esgotado, meu irmão? Está se sentindo cansado? Você foi drenado por alguma circunstância, por alguma pessoa, por algum relacionamento? Tem alguém abusando espiritualmente, fisicamente, emocionalmente de você? Está se sentindo no limite? O que esse texto mostra é que Jesus promete te renovar quando você usufruir dele como bom pastor. Está cansado? Confia no bom pastor. Busque o bom pastor. Talvez esse desânimo exterior seja um ponto importante para você compreender uma mudança que deve começar no seu interior. Talvez a circunstância difícil externa aponta para uma mudança interna que está na hora de acontecer, de confiança, de conhecer mais desse pastor que talvez há anos eu só ouço falar. Deixe ser restaurado por Jesus, restaurado plenamente, mudança de direção. O bom pastor também nos supre com orientação. O versículo 3, a parte B vai dizer: me guia pelos caminhos da justiça, veredas, caminhos retos. Isso aqui pode retratar aquela ovelha desgarrada, está perdida ou se perdendo, correndo risco de vida em montanhas perigosas, rochosas, caminhos que machucam. Mas o bom pastor vai atrás das suas ovelhas, chama elas e elas ouvem a sua voz. O bom pastor não empurra, o bom pastor não força, o bom pastor não manipula, mas guia amorosamente, às vezes com mais firmeza em ovelhas mais teimosas, mais duras, mais resistentes, mas sempre com amor e com verdade, porque Ele é a verdade. Ovelhas não podem ser empurradas, elas ficam agitadas e se atrapalham. Elas precisam ouvir a voz de comando do seu pastor e seguir essa voz. Assim como as ovelhas de Cristo, nós lemos em João 10, vão ouvir a sua voz e obedecer. O versículo 27 mais precisamente diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E ele faz isso porque no final do versículo 3 nos diz:
Assim, ele honra o seu nome, por amor ao seu nome, para preservar a sua honra de bom pastor, por amor ao seu nome. Talvez muitos aqui gostariam que nessa parte tivesse escrito que ele fazia tudo isso por amor às suas ovelhinhas fofinhas. Talvez a gente gostaria de ler aqui que ele faz isso porque ele valoriza muito as ovelhas mais obedientes. Talvez a gente gostaria de ler aqui que ele faz isso porque ele me ama e quer ver a minha carreira profissional bem sucedida. Mas não é isso que está escrito. Ele cuida de você, ele protege você, ele ama você por honra ao próprio nome. Porque ele disse que vai cuidar e ele vai honrar isso. Ele cuida das suas ovelhas. Ele não está fazendo isso aqui para que você seja cabeça e não cauda, para que você brilhe e alcance os lugares mais altos dessa terra. Não é para isso. Não, a revelação de Deus nos mostra que é por amor ao seu nome, porque ele tem um caráter justo, íntegro. Ele não vai permitir que as suas ovelhas, amadas por ele, sejam abandonadas, sofram por desobediência e sigam caminhos que difamem o nome do bom pastor. E se ele quiser te conduzir por lugares altos e fazer brilhar, e muitas pessoas, talvez ele vai fazer isso aqui, é para que a glória dele apareça, para que ele seja conhecido nessa terra. Mas se você acha que Deus chamou todas as pessoas para brilharem e comerem o melhor dessa terra, você está interpretando errado o Antigo Testamento. Não é isso. É só você olhar para os exemplos de todos os profetas do Antigo Testamento. É só você olhar para o exemplo de todos os apóstolos de Jesus e os discípulos. Como foi a vida deles? Como foi a morte deles? Foi assim? Todos caminhos de glória aplaudidos pela mídia? Não é isso. Jesus os chamou para ser fiel e ter um relacionamento com o bom pastor. E isso eles usufruíram e registraram para nós aqui, movidos pelo Espírito Santo, para que nós tivéssemos essa mesma confiança no bom pastor. Só que tem muita gente, e talvez você seja um desses, que cria um falso Deus na sua cabeça, que vai fazendo uma coxa de retalhos. Como é que é aquele nome que você junta vários retalhos de uma coisa e monta uma coxa? Patchwork. Tem gente que faz um Deus de patchwork. Pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali que o outro falou, um pouquinho que o outro falou, e vai construindo um Deus na sua cabeça. Só que esse Deus te frustra. Você se decepciona com ele, você se ilude, você fica magoado, chateado, porque não acontece como você planejou. Claro que não, porque foi um Deus criado por você, não é o Deus da Bíblia. E ele vai te frustrar, esse seu Deus criado. Então nós precisamos conhecer o bom pastor da palavra dele, ser conduzido por Jesus nos seus caminhos, caminhos de segurança e proteção. Se ele fala isso aqui, é porque ele promete e ele cumpre. Eu creio nisso. Ele protege e ele cuida. Você consegue olhar para trás da sua vida e ver circunstâncias mudando inexplicavelmente, e ver coisas acontecendo sem entender, e hoje você vê que era a boa mão de Deus cuidando, protegendo, livrando, ajustando circunstâncias na sua vida, te livrando. Jesus não apenas nos convida a viver com Ele, mas nos orienta nessa vida com Ele. Jesus nos supre com orientação, e Ele nos supre também, o nosso bom pastor, com fé. O versículo 4, a parte A diz: mesmo quando eu andar pelo vale escuro da morte, não terei medo. Mesmo quando, algumas versões estão, ainda que, e a ideia aqui não é uma possibilidade remota, talvez se um dia vier a acontecer. É algo muito mais próximo isso aqui, é algo muito mais possível. Não é uma questão do se acontecer, é uma questão de quando acontecer. Porque nós vamos andar, é isso que ele está falando aqui, porque ele fala nesse sentido, mesmo quando chegar o momento de eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo. A morte é certa, meus irmãos, e a pandemia veio para nos lembrar disso, da nossa fragilidade. Seja você um atleta saudável, seja você alguém do grupo de risco. Quantos aqui passaram por isso? A morte é certa e se aproxima a cada dia. Como a sombra está sempre presente, às vezes mais perceptível, às vezes não tanto, mas a morte está sempre próxima. Mas nós não precisamos temer a morte. As ovelhas de Jesus não têm medo da morte, porque a morte foi derrotada. As ovelhas estão seguras nas mãos do bom pastor.
1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, a revelação divina nos diz: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está teu aguilhão ou ferrão? O pecado é o aguilhão da morte, que nos fere. Quando a gente peca, a gente se machuca. E a lei torna o pecado mais forte, porque ela nos mostra que a gente errou. Mas graças a Deus, que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia! O pecado dói, é como um ferrão, tenta nos ferir letalmente, mas não tem poder. Pois quando olhamos para a cruz, somos sarados dessas picadas. Elas são transferidas para o Cordeiro de Deus. Ele leva sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas picadas. Spurgeon faz uma citação. Ele disse que quando uma abelha deixa seu ferrão em alguém, ela não tem mais poder de ferir. A morte deixou seu ferrão na humanidade de Cristo e não tem mais poder de ferir as ovelhas de Jesus. Nós pensamos no vale da morte sempre em circunstâncias de risco de morte mesmo, de iminência de perder a vida, apenas em situações de alto risco de vida. E de fato essa é a ideia principal desse texto, mas ela contempla também todas as adversidades da vida e problemas, dificuldades. Quando eu passar por essas tretas, por esses problemas, por essas lutas, o meu bom pastor vai me suprir com fé e coragem para que eu não tenha medo e continue andando ao lado dele. Ele nos supre com essa fé, porque o nosso bom pastor nos supre com a sua presença. É o que ele conclui no versículo 4: pois tu estás ao meu lado. Ele não está só. A presença do Criador, Todo-Poderoso, Invencível, lhe dá essa segurança. E Davi nem apela para essa linguagem. Ele fica apenas com a linguagem do pastor, do cuidado pessoal e íntimo. Tão individual esse cuidado, que se você observar aqui, Davi muda a maneira como ele está escrevendo o Salmo. Ele começa falando sobre o pastor. Ele vai falando: ele me faz repousar, ele me conduz, ele me guia. Ele se refere ao pastor na terceira pessoa do singular: ele. Agora aqui, quando ele lembra essa circunstância difícil, ele fala com o pastor. Ele muda para a segunda pessoa do singular: tu estás ao meu lado, a tua vara e o teu cajado me protegem. Essa segurança de que ele está aqui, e por isso eu falo com ele. Como a música que uma irmã compartilhou ontem à noite: Talk to Jesus, converse com Jesus, fale com Jesus, fala com Jesus, porque Ele está ao teu lado para te ouvir. Davi não está mais falando sobre o pastor, mas com o pastor. Jesus não te deixará sem orientação, independente das circunstâncias da sua vida. Está perdido, não sei para onde ir, não sei o que fazer, tem decisões importantes a tomar. Jesus não te deixa sem orientação, pois Ele está ao teu lado e não te desamparará. Amém? Há mais de 3.000 anos atrás, Deus falou isso para Moisés. E está escrito em Êxodo capítulo 33, o versículo 14. Ele fala: eu acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Ele chama Moisés para trabalhar, para pegar no pesado, para fazer coisas que ninguém havia feito, mas promete estar junto e dar descanso, paz. E ele repete isso para o povo em Deuteronômio 31, o versículo 6. O Senhor, e aqui está tudo em maiúsculo, porque é Yahvé, o nome do próprio Deus, esse nosso Deus irá diante de vocês, e Ele não os deixará, nem os abandonará. Ele repete isso para Josué no capítulo 1, versículo 5. Josué, assim como eu estive com Moisés, eu estarei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. E ele repete isso em Hebreus capítulo 13, versículo 5 para nós, igreja. Ele diz: não o deixarei, jamais o abandonarei. Por isso creia e descanse na presença do Senhor, no cuidado dele. Imagina um bebê durante a pandemia. Quanta preocupação teve esse bebê. De fato, não tem noção dos riscos, né? Desconsiderem isso na minha ilustração. Mas um bebê protegido pelos braços do pai, como a Sofia dorme tranquilo no colo do André e da Camila, mais no do André, a Camila até fica mais triste por isso às vezes. É no colo do pai sempre, é no colo do pai, ela descansa tranquila. Não está preocupado com pandemia, com crise política, com crise financeira, porque a presença, o aroma, o calor do seu pai a satisfaz.
Será que você usufrui desse cuidado de Jesus, do abraço que Ele te dá e te carrega, a presença dEle contigo? Senhor, me basta o Teu abraço, o Teu calor, por isso eu abro mão dos meus prazeres e vontades desnecessárias. O bom pastor está conosco, nos conduzindo em meio aos vales de escuridão, para nos conduzir em caminhos justos, conhecendo mais a Ele, confiando nele e sendo moldado por esse bom pastor. Jesus é o nosso bom pastor, que nos supre também com proteção. Versículo 4, a parte B vai dizer: a tua vara e o teu cajado me protegem ou me consolam. A vara, meus irmãos e amigos, era um bastão curto que o pastor usa até hoje no Oriente Médio, um bastão mais curto, mais rígido e firme, para proteger a ovelha de ataques próximos, bater numa cobra aqui, se um lobo estiver muito perto, para dar na cabeça dele. Então é um bastão mais rígido mesmo, para afastar o perigo com força. E o cajado, ele usa para se apoiar, ele usa para fazer a contagem das ovelhas, é uma vara mais comprida, para resgatar uma ovelha perdida, por isso que tem aquele arco, né? Às vezes tem que puxar pelo pescoço algumas ovelhas rebeldes. Então Jesus faz isso. O cajado também tem uma conotação de disciplina, de correção, mas não é a ênfase desse texto, e por isso eu não vou trabalhar isso, porque a ênfase aqui é no cuidado, na proteção que nos dão conforto independente da situação. Agora, qual seria a necessidade de consolo se não fosse o fato de podermos ter medo e entrar em desespero? Quem não tem medo de nada não precisa ser consolado e encorajado. Quem não se desespera não precisa ser consolado. Mas o salmista fala aqui que encontra consolo no Senhor. Então, porque ele se desespera. Davi tinha noção dos perigos, dos inimigos que ele tinha, das guerras, do risco que ele corria. E isso lhe causava certo medo. Só que quando ele via o medo, ele lançava sobre o bom pastor. Ele tinha em quem confiar. Ele não sofria por causa desse medo. Ou seja, eu vou ter medo, você vai ter medo. Não finja que é o fortão, o bonzão que não teme nada em qualquer circunstância. As circunstâncias podem nos abalar, mas o bom pastor nos reestrutura, nos ergue, nos renova e nos protege. Nós temos em quem confiar. Quando estivermos expostos ao perigo, o bom pastor nos dará fé por sua palavra, para confiar nele e na sua presença, e usufruir da sua proteção e consolo. Quando estivermos expostos ao perigo, o bom pastor nos dará fé por meio da sua palavra, para confiarmos nele, na sua presença, e usufruir da sua proteção e do seu consolo. Até aqui o salmista está usando a linguagem do pastor de ovelhas, mas agora ele muda a metáfora. Essa metáfora já cumpriu o seu propósito, ela é limitada para falar do nosso Deus, e agora ele faz uso de uma outra linguagem para continuar expressando o cuidado de Deus. Davi agora fala que o bom pastor é o anfitrião amoroso que nos resgata, nos protege e satisfaz. O bom pastor é também o anfitrião amoroso que nos resgata, nos protege e nos satisfaz. O versículo 5 diz: preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. A cena muda aqui, parece que é outro salmo. Aí ele parou de falar de ovelha, porque ovelha não senta na mesa com inimigos. Pode deixar. Está atrapalhando vocês? A cena muda, e agora o salmista é um hóspede. Agora ele é um hóspede de honra, desfrutando da hospitalidade da casa de Deus. Alguém aqui já estudou, já ouviu falar sobre a hospitalidade no Oriente Próximo, no Oriente Médio também? É algo, meus irmãos e amigos, que vai muito além de servir, fornecer uma refeição. A hospitalidade no Oriente Médio, no Oriente Próximo, não é você limpar a casa e receber a visita tão somente. O anfitrião também é responsável por proteger o seu convidado. Um homem que fosse caçado por seus inimigos precisava apenas tocar, chegar até uma casa do seu convidado, de um hóspede, para se sentir protegido. É tipo bando.
No meio de uma guerra, de uma perseguição, até eles têm essa moral, essa ética. Se o cara chegasse na casa e o anfitrião decidisse proteger ele, o cara não podia fazer nada. Eu estou indo para te matar, você é meu inimigo, mas dentro dessa casa eu não posso fazer isso. Você está no bando. Quem aqui brincava de pega-pega, usava essa palavra, né? Ou de outras brincadeiras. Jesus é o bando onde ninguém te toca, mano. Ninguém vai tocar em você. Quem assistiu o filme O Grande Herói? Um filme de 2013, 2014, que conta a história frustrada, uma missão frustrada de 4 SEALs, fuzileiros marinhos, numa missão de matar um líder do Talibã. Esses caras estão numa missão e acontecem algumas coisas que eu não vou desenrolar agora, mas o filme vai mostrar a característica do anfitrião no Oriente Médio. Ele trata um pouquinho disso, não é a ênfase do filme, mas ele encaixa isso, porque é baseado em fatos reais isso aqui, esse filme. E esse soldado acaba sendo recolhido, amparado, resgatado por um morador do país onde ele estava lá, um americano, não lembro qual país, acho que não é Iraque, é um outro país que ele está, e ele é resgatado por esse morador lá, que cuida das feridas dele, que sara ele e enfrenta o Talibã. O Talibã vai atrás desse cara, nós queremos matar esse soldado, e o Talibã não respeita a moral ali e começa a atacar. E esse cara aqui, ele coloca a sua família e a sua vida em risco para proteger um soldado americano. Coisa louca. Quando que você viu uma coisa parecida com essa no Brasil? Na nossa cultura? Se o Edson se meter em encrenca e uma gangue quiser pegar ele e alguém me perguntar se eu conheço o Edson, de medo, eu digo que nem conheço o cara. Eu não conheço, nunca ouvi falar. Geralmente é assim a nossa postura. A gente não está querendo correr risco para proteger, mas o bom anfitrião amoroso, ele protege. Na vida real, ele é aquele que nos resgata de qualquer situação, o próprio Criador, Todo-Poderoso. Ninguém pode fazer nada contra o seu hóspede. Até mesmo numa mesa, preparas uma mesa, um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Os caras estão comendo na mesma mesa, olho no olho, e não estão se levantando para se pegar. Porque o Criador, o anfitrião, protetor e amoroso está ali. E no meu convidado, ninguém toca. É isso que ele está falando. Esse banquete é oferecido em meio ao conflito. Pense no soldado. Quem tem experiência na área militar, aqui eu sei que o Jair tem. Como é que é uma refeição de um soldado num campo de batalha? Ou numa experiência de campo? Como é que é uma refeição que você vê nos filmes? É um banquete tranquilo, de paz, de serenidade? Ou o cara come às pressas, quando come mal, num ambiente despreparado, muitas vezes sujo, porque é o único momento que ele tem. É um momento de guerra, de turbulência, e ele não consegue fazer uma refeição com paz. É algo apressado, corrido, inadequado. E a nossa vida também é cheia de conflitos em um mundo sujo, pecador. A nossa vida é uma correria nesse mundo louco. Temos mais inimigos do que pensamos, mas com Jesus não precisa ser assim. Com Jesus, as nossas refeições não precisam ser como a gente vê nos filmes de guerra. Elas podem ser tranquilas, um banquete na mesa com os inimigos, com paz, sem confusão, sem medo. O bom pastor é também um anfitrião amoroso que nos resgata, protege e satisfaz. E o texto continua: unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. O que significa esse unges minha cabeça com óleo? Aqui não é uma unção espiritual, não é algo místico, não é um remédio. Também algumas explicações para a unção com óleo pode ser em diversos aspectos. Mas aqui, nesse contexto do anfitrião, e que acontecia muito também no Oriente Médio, Davi está retratando, porque os anfitriões dessa cultura, eles costumavam ungir a cabeça dos seus convidados com óleo quando eles entravam em casa. E porque os óleos não eram apenas um óleo ungido com um valor místico, como a gente hoje pensa diretamente. Ele era uma essência, era um aroma, eram perfumes. Os egípcios e persas usavam óleos essenciais, que está na moda agora de novo, já é usado há muito tempo. Eles usavam esses óleos essenciais como honra ao seu convidado. Salmo 133, versículo 2. Lembra daquele versículo? O óleo que desce sobre a barba de Arão? Olha o que diz, volta um pouco para frente a sua Bíblia aí. Salmo 133, versículo 2. Ele compara a unção do óleo com esse momento.
É que a gente fala unção, a gente sempre pensa em algo místico, mas é o fato de ungir, de derramar o óleo sobre a cabeça do convidado. O versículo 2 vai dizer: a união é preciosa, como o óleo da unção que derramado sobre a cabeça de Arão desce por sua barba. Era uma maneira de honrar aquele convidado. Ele está sendo colocado numa posição de honra, e ele é ungido. E esse contexto do Salmo 133 é de alegria, de festividade. Ele começa: como é bom e agradável que os irmãos vivem em união. Isso me lembra aquelas festas de honra que tinha quando a barba corria sobre a barba de Arão. É isso que ele está falando. Então, por isso, quando o salmista diz no 23, volte lá: unges minha cabeça com óleo, ele está falando isso. O Senhor me trata com todo cuidado, me trata com honra, me coloca os perfumes dessa festa. Isso simbolizava a alegria. E o cálice transbordando representa a provisão abundante oferecida pelo generoso anfitrião. É mais do que eu preciso. É demais para mim o cuidado desse anfitrião. O copo nunca chega na metade, está sempre transbordando. Parece aquelas festas que você vai e que a bebida é por conta de quem te convidou. Aí os garçons ficam espertos, vê um copo chegando na metade, já vai preenchendo, para gastar na bebida, né, já que é livre. Então os caras vêem um copo baixando, enche. Você nunca está com o copo vazio. Tem uma Coca-Cola na mesa ali, já faz 5 minutos aberta. Vou trocar para ti, vou pagar outra. Os caras vão botando. Essa figura. Com Jesus, com esse anfitrião, meu copo nunca está vazio, ele me transborda quando eu olho para ele e não para o mundo. E perceber esse cuidado nos dá alegria e satisfação. Não é questão de você ser rico ou pobre aqui. Não é questão de ter muito ou ter poucos bens. É ter consciência das constantes bênçãos de Deus sobre a sua vida. E aí sim, o versículo 6: certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Essa bondade já vem sendo explicada desde o versículo 1. Essa bondade, esse cuidado, esse amor. Desde os últimos 5 versículos ele vem falando sobre essa bondade que supre e protege. E agora ele vai falar que amor, ou como aparece em outras versões, misericórdia. E é importante você saber algo sobre essa palavra aqui. Se tem alguma palavra em hebraico que você deve se lembrar, essa aqui é uma das mais importantes. A palavra aqui que é traduzida como amor ou misericórdia é hesed, que é o amor leal de Deus. O amor leal à sua própria palavra. Deus é um Deus de lealdade e de honra. E quando Ele diz que ama, cuida, perdoa, Ele faz. E esse hesed é a aliança do Senhor. É o amor pactual, que Ele fez um pacto e vai cumprir com as suas ovelhas. É isso que Ele está falando aqui. É um amor fiel, uma aliança inabalável, que está firme no próprio Deus e não nas minhas mãos. A aliança do Senhor está firme nele. E é um amor para quem tem essa aliança. Um pacto com Cristo, com Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. E esse amor leal e essa bondade me seguirão. Essa palavra seguirão, meus irmãos, alguns estudiosos sugerem que ela seria melhor traduzida por perseguirão. Perseguirão. Essa mesma palavra é usada na Bíblia em contexto de perseguição de guerra, de militares. É como se o seu inimigo estivesse em teu calcanhar, correndo atrás de você. Você está fugindo dele, mas você está vendo ele. Ele está na tua cola, te perseguindo. É uma perseguição vigorosa. É esse o contexto dessa palavra que o salmista usa aqui. O amor de Deus me persegue. É como se o salmista estivesse falando: esse pastor, esse bom anfitrião, ele está na minha cola sempre. Ele não me deixa fugir do cuidado dele. Ele não me deixa fugir da presença dele. Você já sentiu isso? Quando esteve fora dos caminhos do Senhor? Quando andou meio longe, andou rateando, andou tentando fugir, aquela consciência de que Deus está te olhando, Deus está te cuidando, Deus está te protegendo. Às vezes nem é só uma consciência, são fatos acontecendo. E você vê: pô Deus, estou tentando fugir de Ti e Tu ainda está aqui, ainda está me chamando, ainda está insistindo em mim. Porque o amor leal de Deus te persegue, Ele persegue as ovelhas dele. Ele não vai deixar você se desamparar. Deus olha para as suas ovelhas. E aí sim, viverei na casa do Senhor para todo sempre, termina o salmo. Não quer dizer que você tem que morar aqui, morar na igreja, morar na casa de Deus. A ênfase não é o lugar, mas aquele
que ele representa a presença de Deus nesse lugar. Pois um lugar não transforma permanentemente nenhuma vida, mas um relacionamento profundo e íntimo com o pastor transforma a sua vida e a minha. Essa é a conclusão do salmista. Com o que eu tenho, estou muito satisfeito. Com o que eu espero ter, eu fico ainda mais satisfeito. E eu quero concluir o estudo desse Salmo 23. Quero pedir para o pessoal já se posicionar para tocar. Eu quero fazer duas perguntas para vocês. Você já é, de fato, uma ovelha de Jesus? Esse conforto do bom pastor, esse cuidado do anfitrião amoroso que o Salmo 23 fala, é seu? Jesus é o teu pastor que te guia, ou você governa a sua própria vida? Quem te conduz? A voz do bom pastor ou a sua própria voz? A sua voz interior? O Instagram, o YouTube, os influencers que você segue, são eles que te guiam? O que e quem governa a sua vida? Pergunte-se isso. Responda com sinceridade a você mesmo. Se você tem alguma dúvida, pense. Se você tem dúvida se você é ou não ovelha do bom pastor, pense. A que voz você tem dado ouvido? Porque nós lemos em João 10 que as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz e a obedecem. Você ouve a voz de Jesus? Que voz você ouve quando você procura ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom tio, uma boa avó? Será que você ouve a voz dos influencers, da sociedade, da cultura? Não, porque agora mudou. Agora nós vivemos no século 21, esse ano é diferente. Mudou como é que se faz, a relação entre o marido e mulher, a forma de amar. Qual é a voz que você segue? A voz do mundo ou a voz do bom pastor, que é imutável, como a rocha? Quem diz para você como ser um bom profissional? É a palavra de Deus que te orienta? Ou tem que ser alguém de fora te influenciando? Quem diz para você como criar seus filhos? É a palavra de Deus ou é um perito do Instagram? Um ou outro. E aí quando ele fala uma coisa que te diz que você não concorda, desagrada, deixa de seguir e procura outro. Quem? A que voz você ouve? Porque as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz e obedecem. Você crê nesse livro? Você ama e obedece a voz do bom pastor revelada aqui pelo Espírito Santo, preservada para nós? Se você não tem certeza disso, hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de pedir perdão e de entregar-se aos cuidados do bom pastor, para poder ter paz na presença desse bom pastor, ter convicção de que eu pertenço ao rebanho desse pastor. De vez em quando eu tento me desgarrar, eu sou uma ovelha teimosa, mas o bom pastor me cuida, me perdoa. Eu estou ouvindo a sua voz, eu quero obedecer, eu quero ser bênção nesse rebanho do bom pastor. Tenha convicção de pertencer ao rebanho do bom pastor. A segunda pergunta é para você que já é uma ovelha de Jesus. Você tem encontrado descanso e satisfação que Ele providencia para você? Você tem encontrado descanso para a sua alma em Jesus? Ou está sempre insatisfeito? Onde você procura paz e satisfação? Será que você tenta satisfazer a sua vida em coisas passageiras dessa vida? Com o trabalho? Com o casamento? Com os negócios? Com investimentos? Com filhos? Onde está a sua paz e alegria? Nos hobbies que você tem? É nisso que reside a sua satisfação? Você pode estar passando por um período difícil na caminhada como ovelha. Você ainda não chegou num pasto verde, está numa rocha pedregosa. Está difícil o caminho. Mas se você é ovelha de Jesus, busque-o de todo o coração. Fale com Jesus. Deixe que a verdade desse salmo, o cuidado, a proteção dele, se faça parte da sua vida. Usufrua do suprimento que esse bom pastor nos dá. Tem um autor, Robson Haddon, que ele disse o seguinte: você pode até mesmo entender que o Senhor é o pastor, o único no universo que pode atender plenamente às suas necessidades, mas somente quando você passar a confiar nele pessoalmente, poderá cantar como Davi:
O Senhor é meu pastor e eu não sinto falta de nada. Ele não te abandona. Ele cuida de você. E na maioria das vezes, Ele coloca pessoas na sua vida. Ele usa o corpo de Cristo, a igreja, para cuidar de você, para te moldar, para te fazer voltar aos caminhos dele. Não despreze o cuidado da igreja de Jesus, dos irmãos, do pastor que Jesus coloca sobre você. Pertença a uma família, usufrua dessa família de Deus para te ajudar na caminhada. Usufrua de Jesus, o bom pastor, que dá a sua vida para resgatar e suprir as suas ovelhas. Em nome de Jesus.